E hoje, simplesmente uma notícia sensacional. Mas para isso, pega seu cartão de crédito aí. Uma injeção que vai fazer com que você perca muito peso. Melhor, muita gordura corporal. Sem precisar fazer dieta, sem precisar fazer exercício físico. Simplesmente é tomar e ter o shape do seu sonho. Olá, meu nome é Fernando, você está no canal Tá Tudo Aí? E depois da vinheta eu vou te contar o que é essa revolução contra a obesidade. E aí galera, tudo bem? Antes de tudo, se inscreva no canal, ative as notificações, aquela coisa de praxe, deixa o like no canal, no vídeo, deixa o like no vídeo, isso ajuda bastante a gente levar a mensagem para mais pessoas. Eu introduzi aqui esse vídeo de forma até meio jocosa para chamar a atenção de vocês, porque vem ventilando já há algum tempo, essa substância já existe, mas agora com força, eu acho que todo verão vem isso, né? E a galera meio que se empolga, fica maluca, achando que existe um milagre sobre qualquer tipo de procedimento medicamentoso ou estético que vai fazer você perder não só peso, mas perder gordura, que é o sonho de todo mundo, né? Que está acima do peso e todo mundo, né? Não vamos generalizar, mas a maioria, né? Até porque eu sempre falo para vocês aqui, ser gordo não tem problema nenhum. Ser gordo não é ser feio, ser gordo não é ser menor, pessoa do que qualquer outra pessoa. O que eu prego aqui é saúde, tá? E geralmente, quando você está obeso, se você é jovem hoje, com 22, 20, já aconteceu muito, né? Hoje eu converso com bastante pessoas que são jovens, que estão acima do peso, e falam, mas eu fiz lá o exame e não deu nada. É óbvio. Você está novo, você ainda tem a sua saúde, graças a Deus, boa. A única coisa que você está aí com uma obesidadezinha, às vezes um sobrepeso, e a conta ainda não chegou, mas uma hora chega. Seja uma pressão alta, um entupimento de artéria, uma série de... Porque seu corpo está inflamado. E também tem a questão de articulação, joelho, tornozelo. Nossa, uma série de coisas que, infelizmente, a obesidade acaba trazendo pra gente. E hoje existe uma glamorização da moda plus. Já ouvi até super size, moda super size. As pessoas elas acabam não conseguindo emagrecer por vários motivos, tá? A gente não vai a discussão hoje aqui não é sobre isso, mas são vários motivos. E às vezes ela acha lá uma famosa, uma influencer que hoje ganha com a questão de estar bem grande e tentar vender para a pessoa que aquilo lá é normal, que aquilo lá tá ok, que não tem problema nenhum, que a moda tem que se adequar ao corpo dela e que existe um mundo que tem que aceitar ela do jeito que ela é, do jeito que ela tem que ser, do jeito... Cara, o discurso é lindo. E eu até concordo. As pessoas têm que se amar do jeito que elas são. Altas, baixas, magras, gordas, negras, pardas, brancas, japonesas, ruivas, enfim. O índio. Cara, você tem que se amar do jeito que você é e ser respeitado, ponto final. Porém, quando você está com obesidade, e aqui é o meu lugar de fala, antes que alguém venha, nossa, o Fernando está falando que ser gordo é isso e aquilo. Cara, eu sofri com obesidade minha vida inteira. Não conhece a minha história? Tá aqui, ó, o card. E é óbvio que cada um sente a dor de uma forma. Eu sempre fui um gordinho muito ativo, então eu não me senti desprestigiado ou sofri bullying por conta disso, porque eu sabia me defender, mas muita gente não sabe. O que pegou mais pra mim foi a questão de visual. Eu ia comprar uma roupa, pô, não tinha uma roupa que ficava legal em mim. Eu ia comprar uma roupa de praia, puta, nada ficava legal. Tinha que sacar a camiseta na praia, pô, não gostava do que eu via. E aí partiu de mim a mudança. Então, galera, eu vou soltar um vídeo aqui sobre essa injeção e eu vou reagir junto com vocês, ponto a ponto, o que eu acho mais importante da gente discutir e dissecar, beleza? Vou soltar o vídeo aqui. A Anvisa aprovou a liberação de uma injeção para tratamento da obesidade. O medicamento indica ao cérebro a sensação de que a pessoa está saciada, está sem fome. Veja só, a Anvisa liberou um medicamento que já existe, na verdade, tá? Essa substância já existe. E que ela vai enganar o seu cérebro.
Quando a gente fala em enganar seu cérebro, a gente está falando do sistema nervoso central. Então, primeira coisa de tudo, todo medicamento ele tem que ser feito a utilização de forma racional. E o que é esse racional? É você conversar com o seu médico, ver se ele serve ou não para você. Soltar o vídeo. E aí, claro, contribuindo para a perda de peso. A notícia ganhou muita repercussão. Afinal, né, não seria diferente. Num país com 22% da população obesa, é claro que essa notícia correu rapidamente, né? Isso, e despertou a curiosidade, enfim, todo mundo querendo saber que injeção é essa. Bom, para rapidinho aqui. Olha lá, a Anvisa aprova injeção para tratamento de obesidade. Obesidade, não é sobrepeso. Se você, mulher aí, teria que pesar 60 quilos, está pesando 65, 70, até 75 quilos ali, né? Tá com sobrepeso, uma gordurinha indesejada aqui e ali. Homem, eu tenho 1,81 m, tá aí com 95, 100 quilos, tá com sobrepeso, com uma barriguinha maior assim e tal. Cara, talvez não seja pra você isso daí, hein? Mais pra frente a gente vai ver o preço. Tá com o cartão de crédito aí na mão ainda? Vamos ver se você vai ter coragem de comprar essa injeção. Solta o vídeo. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Minas Gerais, Flávia Coimbra Pontes. Flávia, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Super N segunda edição. Muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, viu, doutora Flávia? Vamos começar falando sobre essa injeção para o tratamento da obesidade. O que ela contempla, qual é a substância que ela tem, o que tem de diferente nessa injeção e por que ela agora foi liberada pela Anvisa? Bom, o medicamento que tem nessa injeção se chama semaglutida. É um medicamento que atualmente ele já está aprovado no Brasil para o tratamento do diabetes. E agora a gente teve essa nova aprovação dele para o tratamento da obesidade. Você vê só como é importante? Muitas das descobertas que são feitas pela ciência, às vezes é por acaso. O exemplo maior aí é o Viagra. Ele não foi desenvolvido para disfunção erétil. Ele foi desenvolvido para vasodilatação, para você ter um bombeamento melhor do sangue do seu coração. E aí, o efeito colateral foi a ereção em alguns homens. E aí, o cientista falou, opa, se ele está vasodilatando ali, ó, aumentando o número de sangue indo para o coração, tá indo para o menino lá também. E está causando a ereção. Vamos testar em pessoas que têm disfunção erétil. E deu certo. Então, um tratamento que inicialmente era para o diabetes, se tornou contra a obesidade. Ele age aumentando a produção pelo intestino de uma substância chamada GLP, que vai atuar tanto no pâncreas, melhorando a produção de insulina pelo pâncreas, e por isso ele contribui no tratamento do diabetes também, mas ele também ajuda em reduzir a motilidade gástrica e atua a nível central, promovendo a saciedade. Por isso também ele é aprovado para o tratamento da obesidade. Então, gente, vocês perceberam esse detalhezinho aí? É sempre importante. Eu vou parar nos pontos que eu acho mais importante, que às vezes passa batido. Sistema nervoso central. Ele vai agir aqui, ó. Como todo medicamento, ele é um inibidor. Ele é um inibidor. Será que depois que você interromper o tratamento, tirando essa inibição, você não volta a comer o dobro? Vamos seguir. Agora nós temos no Brasil a aprovação dele para o tratamento do diabetes e da obesidade, sendo que para o tratamento da obesidade a gente usa em doses um pouquinho mais altas que a gente ainda não tinha disponível aqui no Brasil. Doutor, a partir da aprovação, né, como é que as pessoas, por exemplo, que se interessaram, estão interessadas em saber mais e até a fazer, né, um tratamento a partir dessa injeção que foi aprovada, como é que as pessoas vão poder ter acesso? Quais são os passos agora? Porque muita gente, às vezes, escuta a notícia e fala assim, então agora na farmácia ali da minha esquina eu vou conseguir comprar, eu vou poder comprar, enfim, como é que é o trâmite, como é que as pessoas vão poder ter acesso a esse medicamento? Pergunta excelente do repórter, tá? É o que eu falei. Tá preparado com o seu cartão de crédito aí? Já tá preparado para passar o cartão? Será que ele divide em quantas vezes? 24, 48? Quanto será que ele divide? O ponto central é como que você vai ter acesso a essa medicação? Vamos lá. Para que finalmente ela seja disponibilizada para compra nas farmácias. Agora, em relação a isso, é muito importante a gente esclarecer
que esse medicamento ele foi aprovado para o tratamento da obesidade, né? Então ele não é para a gente emagrecer esses quilinhos que a gente ganhou agora nas festas do final de ano. Ele é usado no tratamento de uma doença crônica, né? Que é a obesidade. Para rapidinho aqui, galera. Isso que ela tá falando aí procede. Ainda não tem na farmácia. Porém, já existem várias clínicas de estética que já estão já de posse desse medicamento, tá? Porque às vezes tem um médico envolvido no processo ali, porque, por exemplo, uma esteticista ela não pode ter acesso a um medicamento desse. Mas vamos imaginar aqui que uma nutricionista, uma clínica de estética tem um médico responsável ali. Ele tem acesso a comprar esse medicamento e fazer de uso particular de quem quiser comprar dele, sendo a aplicação lá. Então hoje já no Instagram, hoje eu já recebi 3, você começa a pesquisar, começa a aparecer os anúncios, né? Já apareceu o anúncio dessa medicação, desse medicamento para mim aqui em clínica. Então você, pessoa física, se você for na farmácia ainda não tem, você não consegue comprar. E quando tiver disponível, provavelmente você vai precisar de receita. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se você quiser utilizar hoje é dia 5 de janeiro, você já consegue. Mas segura aí o cartão de crédito. Calma lá. É uma decisão que tem que ser amadurecida. E ele tem que ser usado com uma indicação médica para os pacientes, né, que tenham, que contemplem, né, os critérios para o uso do medicamento. A gente tem que avaliar a presença de outras doenças concomitantes, avaliar os riscos, os benefícios, para colocar aí, né, para a gente colocar na balança e ver quem que vai ser o paciente adequado para o uso da medicação. Isso é então, muito não é para todo mundo sair. Exatamente, porque a gente fala, sai um novo medicamento para o tratamento da obesidade, amanhã está todo mundo correndo na farmácia para procurar a medicação, né, mas ela deve ser usada com uma orientação médica adequada. Nós estamos falando de uma doença, que é a obesidade, precisa ser tratada de forma adequada, né, com uma orientação para os pacientes. O remédio, ele não é o único tratamento, ele deve ser acompanhado de uma mudança de estilo de vida, né, então tem tudo isso, tem um contexto, então não é para ninguém sair correndo para a farmácia para comprar o remédio amanhã mesmo, porque ele ainda não está disponível para compra. E ontem a gente trazia aqui no nosso jornal, a doutora, que ele custaria cada injeçãozinha dessas... Opa! Para. Ela quase falou tudo ali, mas R$6.000. E aí? Tem coragem? Ou já guardou o cartão de crédito? R$6.000 a injeçãozinha. Uma injeçãozinha. R$6.000, pelo menos, é o que está sendo estudado aí, né? Ou esse valor inicial, é isso? Não, na verdade, esse é o valor aproximado do custo dele nos Estados Unidos, que é em torno de $1.300, $1.400 mais ou menos. Bom, conhecendo o Brasil como o Brasil é, se lá nos Estados Unidos está 1.400, vamos pegar uma calculadora aqui, $1.400 vezes 5,42 o dólar hoje, dá 7.588. Bem mais do que os 6.000 que ela falou. Você acha que vai ser menos que isso? Eu não acho, eu acho que vai ser até mais. O preço no Brasil ainda não foi definido, porque ainda não foi dado o parecer por esse órgão do governo que faz a negociação de preço com as indústrias farmacêuticas. Então, ele ainda não tem preço estabelecido no Brasil. Essa é uma aproximação do preço nos Estados Unidos, que nem sempre corresponde ao preço nosso aqui no Brasil. Não é só multiplicar pelo valor do dólar, não, porque esse órgão faz essa negociação, então, provavelmente, não tem essa paridade. Para vocês terem... Então essa é uma esperança que todo brasileiro tem, né? O brasileiro tem aquela máxima de somos brasileiros e não desistimos nunca. Cara, infelizmente a gente tem que ser realista. Se algo que custa $1.400 nos Estados Unidos, multiplicando de forma bem amadora, sabe? Essa conta, não sei qual que é a composição de impostos, qual que é o lucro que a pessoa vai ter na hora de vender, dá 7.588. Você acha realmente que vai vir menos que isso? Ela foi modesta, ela meteu R$6.000 ali. Você acha? De verdade, cara. A gente sai daqui, eu gosto muito de basquete. Você vai comprar um tênis de basquete, que é o tênis do LeBron hoje, que é o tênis que eu gosto de jogar, você vai achar nos Estados Unidos por volta de $90, $100, os mais caros. Vamos colocar aqui $129 o mais caro. Vezes
5,42 dá R$ 704. Sabe quando está sendo vendido esse mesmo tênis aqui no Brasil? 1.299. Quase o dobro. 1.299 menos 1.299, a diferença é quase R$ 600. Você acha então que, não, vai ter um órgão regulamentador que vai conversar lá com a empresa que desenvolveu esse produto e que ele vai conseguir fazer um preço mais em conta? Cara, a gente vive no Brasil, infelizmente. É triste falar isso, mas não vai vir por menos de 6 mil. Tem uma ideia, só para dar mais ou menos uma noção, o que a gente tem disponível no Brasil, que é a mesma substância chamada semaglutida, para o tratamento do diabetes, na dose máxima dele de 1 miligrama, custa em torno de um pouco menos do que R$ 1.000 por mês de tratamento, na dose máxima. A dose para o tratamento da obesidade, ela pode ir até 2,4 miligramas, ou seja, é uma dose até 2 vezes maior a dose que a gente tem disponível aqui no Brasil. Mas assim, é só para ter uma ideia, porque o preço vai depender dessa negociação ainda. É uma incógnita ainda, né? Mas é sempre procurar, gente, o acompanhamento médico. E o que a doutora falou é muito importante. Não adianta você comprar uma injeção, ou pelo menos chegar no médico, porque deve acontecer isso no consultório, né, doutora? Chegar e falar assim, eu quero aquele remédio, aquela injeção para emagrecer, que eu tô acima do peso, eu tenho uma festa, doutora, eu tenho um casamento em dezembro, tô precisando emagrecer, que eu preciso caber naquele vestido. E aí, a pessoa toma a medicação, ou a pessoa pensa que tomando a medicação ela vai resolver a vida dela para sempre, né? Vai poder comer de tudo, vai poder não praticar atividade física, acabou tudo. Vou ter a vida sedentária, posso ficar sedentária que tá tudo bem. Mas é o que a senhora falou, assim, tem que vir acompanhado de uma mudança de estilo de vida, uma mudança de mentalidade, né, do que é comer, né, o comer por ansiedade ou comer por necessidade. Isso tudo tem que fazer parte da vida da pessoa que está em tratamento da obesidade. Exatamente. Olha, os repórteres fizeram a lição de casa. Eles entenderam. Você vê que a repórter é meio rechonchudinha. Então, provavelmente, esse tipo de pergunta é para realmente jogar uma luz em cima de você. Não adianta, cara, você vai tomar esse medicamento e não vai fazer nenhuma mudança de hábito alimentar, não vai fazer nenhum tipo de exercício físico, esperando que isso vai fazer um milagre, cara. Vou chegar bem pertinho aqui, ó. O dia que alguém realmente inventar algo que não tenha, principalmente, efeito colateral, isso é o principal, efeito colateral, que você não precise fazer nenhum tipo de exercício físico, você pode comer tudo que você gosta, em quantidades que você gosta de comer, está acostumado a comer. E mesmo assim você perde gordura e perde peso, essa pessoa vai ser a pessoa mais rica do universo. Mais que o Elon Musk. Mas muito mais, nossa, infinitamente mais. Mas até hoje não existe. Então, galera, qualquer tipo de procedimento, seja ele qual for, aplicação de enzima, massagem, drenagem, qualquer coisa, tem que estar associado com uma mudança de estilo de vida. E essa mudança não precisa ser drástica. Você não precisa entrar na academia achando que você vai ser um fisiculturista, um maratonista, um crossfitter profissional. Não vai, cara. Não vai. Entra, começa devagarzinho, procura um professor bom, uma academia boa, faça os exames. A sua mudança de alimentação não necessariamente precisa passar por um nutricionista. Se você for uma pessoa que é sacudida, que procura informação, o YouTube é uma baita ferramenta. Você tem ali informações diversas. Eu comecei assim, eu só passei para uma nutricionista e uma nutróloga quando eu achei que era necessário dar um passo além daquilo que eu conseguia fazer sozinho. Mas você consegue, no começo, principalmente sozinho. Isso é muito importante, né? A pessoa precisa entender esse processo. É lógico que a base do tratamento da obesidade é a mudança do estilo de vida. A gente sabe que a obesidade ela é uma doença multifatorial, né? Tem fatores genéticos aí envolvidos, associados a fatores ambientais, psicológicos, né? Então várias coisas estão inseridas aí nesse processo. Então, Para rapidinho aqui, o fator genético ele ainda não é comprovado, tá? Ele não é comprovado. É muito mais a questão de uma família de pessoas que tem uma vida desregrada e o pai e a mãe são gordinhos, aí passam para os filhos gordinhos. Ah, mas no meio saiu um magrinho. Será que esse magrinho ele não se exercita mais? Ou
o pai e a mãe é magrinha, aí o filho é gordinho? Mas será que é porque a mãe, de repente, negligenciou e deu muita besteira para essa criança comer? Você percebe que não é questão genética? Tem vários casos. A família é magra, tem uma pessoa gordinha. Aí você para, peraí. Então quer dizer que pessoas magras geneticamente geraram uma criança gordinha. Ou o pai e a mãe é gordinho e gerou geneticamente uma criança magrinha. É muito mais comum você ver casal gordinho ter um filho gordinho. Casal magrinho ter um filho magrinho. Ou uma filha. Mas por quê? Porque é o estilo de vida. A família do meu pai, toda ela, foi uma família que sofreu com obesidade. Meu avô morreu com diabetes. Meu pai tem diabetes. Os tios deles, todos morreram com problemas relacionados a diabetes. Relacionados à obesidade. Mas por quê? Porque era genético? Não. Porque todos eles comiam de forma absurda. E aí no meio deles todos, tinha um ou dois que não eram dessa forma, não lidavam com a comida dessa forma e foram pessoas que tiveram uma longevidade maior e que não eram gordos. Simples. Então, você colocar a conta somente na genética, eu ouço muito assim, das pessoas que eu converso hoje, que vêm me procurar, entender como que eu consegui sobreviver, ou vencer a obesidade, melhor dizendo, como que era seu pai, como que era sua mãe, como era seu avô, isso não foi passado geneticamente? Cara, de verdade, não. O que foi passado foi o hábito, o como lidar com a comida, que tipo de comida a gente comia, em grande quantidade, exercício físico. O meu pai, eu vejo as fotos dele quando ele era solteiro, sempre jogando futebol. O meu pai casou, ele parou de fazer qualquer tipo de exercício físico. Nada, zero. Zero, simplesmente zero. Entendeu? Então, cara, não põe muita conta na genética, não. Coloca a conta mais no hábito. O hábito familiar fez com que você desenvolvesse uma forma de lidar com o alimento, com a comida, que não é o ok. Sabe aquela coisa assim, ó, a mãe vai lá, pega um moleque de 10 anos e faz um prato de um adulto para ele e fala, você tem que comer tudo. Se você não comer tudo, você não vai tomar o suco. Se você não comer tudo, você não vai comer a sobremesa. Tem que limpar o prato, tem um monte de criança passando fome, você deixando o prato aí com comida. E isso vai criando em você um negócio, uma loucura, uma paranoia que você vai ter que comer até, assim, além do que você já está saciado. Porque você vai ganhar o suco ou você vai ganhar a sobremesa, ou você vai poder sair e, cara, você carrega isso pro resto da sua vida. E não é a genética, é o comportamento. A gente precisa conversar com a pessoa, entender os motivos e principalmente hoje a gente tem falado muito em desestigmatizar a obesidade. A pessoa que tem obesidade, ela não é culpada por excesso de peso. A gente, né, tem às vezes a sensação de que é uma pessoa que é preguiçosa porque não quer fazer exercício, ou que é muito gulosa, e na verdade não é isso, né? Então a pessoa precisa ser entendida e ela precisa de um tratamento. Por ser uma doença crônica, esse tratamento ele é para o resto da vida. Não necessariamente. Um ponto muito importante, tá? A pessoa realmente ela não é preguiçosa. No caso dos homens, geralmente, não é uma regra, mas geralmente está associada à obesidade com baixa testosterona. Causa o quê? Fadiga, preguiça, desânimo, falta de libido. Não estou dizendo que são todos, tá? Mas muitas vezes é o problema hormonal. Você desenvolve essa preguiça por conta de você estar gordo. Com a medicação para o resto da vida, mas o tratamento é para o resto da vida, é como se fosse a hipertensão arterial, diabetes, a gente tem que tratar para o resto da vida. Mesmo que os níveis de pressão da pessoa estejam adequados, mesmo que os níveis de glicose estejam adequados no caso do diabetes, a gente continua o tratamento, a gente não, olha, minha glicose chegou de novo menor que 100, eu vou suspender meu tratamento para o diabetes? É claro que não. Então é a mesma coisa, o tratamento da obesidade, ele é prolongado, ele é para o resto da vida da pessoa, sempre baseado, né, na mudança de estilo de vida, e é claro que hoje essa medicação, a grande expectativa é porque é pela primeira vez o medicamento que a gente tem disponível que conseguiu perda de peso em média de 17% do peso corporal. Prestando atenção num detalhe, principalmente na mudança do seu estilo de vida. Como eu disse para vocês anteriormente, não existe milagre, não existe. Se existisse uma pessoa no mundo, uma farmacêutica no mundo que descobrisse um medicamento que falasse assim, ó, você vai tomar isso aqui
Você não vai precisar fazer nada, vai poder comer tudo que você gosta. E você vai continuar magro, você não vai ferrar com a sua saúde, você não vai engordar. Cara, essa pessoa, acho que ela pegaria todo o dinheiro do mundo. Simples assim. E não existe. Então, galera, mudança no estilo de vida. Para vocês terem uma ideia, os tratamentos que a gente tem anteriormente disponíveis davam uma perda de peso em torno aí de 5 a 10% do peso corporal. E esse conseguiu atingir valores ainda maiores, né? Sendo que 1/3 dos pacientes que participaram dos estudos conseguiram uma perda de peso acima de 20% do peso corporal, que é muito significativo. Então, por isso toda essa empolgação, né? Porque é uma doença que vai precisar de um tratamento ao longo da vida. Então, um medicamento relativamente seguro, mas que tem que ser usado com orientação, com cautela, mesmo porque o seu uso inadequado ele pode aumentar a chance de efeitos colaterais ou eventos adversos. Então a gente precisa usar, saber como usar para que ele tenha o efeito esperado. Exatamente, galera. É muito importante que você seja avaliado por um médico, porque os efeitos colaterais muitas vezes podem ser muito pior do que os benefícios dos efeitos desejados. Às vezes, você que está com sobrepeso aí, você nem precisa disso. Na verdade, você não precisa. Você que está obeso, você vai ter que conversar com o seu médico, ele vai te avaliar, ver se realmente para você vai dar bom ou não. Tá? Importantíssimo, não tome por conta. A gente está conversando aqui no Super N segunda edição com a presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Minas Gerais, Flávia Coimbra Pontes. Ainda dentro disso que a senhora destaca, de que é preciso ter um acompanhamento, né, para a utilização desse medicamento que foi aprovado agora pela Anvisa, e que as pessoas, claro, a partir da notícia fica todo mundo em polvorosa, né, querendo saber como é que pode ter acesso, enfim. A gente pode destacar também que até para as pessoas que já foram diagnosticadas com obesidade, pode ser que esse não seja o medicamento a ser indicado, ou esse é um medicamento indicado para aquelas pessoas que já tiveram esse diagnóstico, hein, doutora? Olha, ele é indicado para as pessoas que têm um diagnóstico de obesidade, mas é claro que cada pessoa tem suas características. Então, por exemplo, a gente sabe que mais ou menos 10% dos pacientes vão ser diagnosticados como não respondedores ao medicamento. Isso porque existe vários tipos como nós falamos aqui, várias causas da obesidade, né? Então, para alguns tipos de paciente, para a maioria dos pacientes, na verdade, a resposta é muito boa. Então, a gente precisa avaliar quem que é o paciente que vai ter uma resposta boa, aqueles que terão resposta um pouco menos importante. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, ela é uma ótima candidata para usar esse medicamento para o tratamento da obesidade. A gente sabe que o diabetes e a obesidade são doenças que andam ali muito próximas uma da outra, né? Então a gente vai ter a vantagem adicional do controle do peso associado a um melhor controle da glicose, né? Dos valores de açúcar no sangue. É claro que cada um é cada qual. Ela teoricamente pode ser usada para qualquer paciente que tenha o diagnóstico de obesidade, mas individualmente o médico vai avaliar se a pessoa tem alguma contraindicação ao seu uso, se ela tem alguma doença que impossibilite o uso ou que alguma outra que seja melhor que ela use, né? Então, cada um é cada qual, mas teoricamente para os pacientes com obesidade diagnosticada ele pode ser usado. Percebam que a todo momento, tanto o repórter como a repórter, ela pergunta para a especialista se o medicamento é seguro, primeiro ponto. Segundo ponto, não basta simplesmente ter sido aprovado pela Anvisa que você vai sair de forma louca aí querendo comprar, que você não vai conseguir. Terceiro ponto, sempre importante, eles bateram bastante na questão da individualidade. Eu, estando acima do peso, pode ser que eu não responda bem a esse tipo de tratamento. Uma pessoa da minha própria família, de repente, pode dar bom. Então, o mais importante, que sempre é bom salientar, aquela coisa sem loucura, sem maluquice, que eu prego demais aqui no canal, é você ter uma orientação do profissional, beleza? Doutora Flávia, do ponto de vista de saúde pública, o que essa injeção representa? Num cenário em que temos hoje 20% de obesos, em 2030 a Organização Mundial de Saúde acredita que esse número pode chegar a 30%, né? Em 2030,
Então, do ponto de vista de atendimento, de saúde pública, o que representa essa medicação? Para aqui que é um ponto que eu acho interessante. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que a questão genética, meu pai me passou hereditariamente o gene de ser mais gordo, ou meu avô, isso já caiu por terra. É muito mais o estilo de vida. Se você pega vídeos da década de 20, de 30, 40, a gente tinha uma população muito mais magra, porque primeiro a gente era muito mais ativo, a gente andava muito mais, não tinha tanta facilidade de mobilidade, carro, Uber, não existia, a gente tinha que andar de ônibus, a pé ou bicicleta. Tá? Então a gente se movimentava mais, logo a gente gastava mais calorias e também não tinha o famoso fast food, a comida rápida. Na maioria dos casos, antigamente, o marido saía para trabalhar e a esposa ficava em casa cuidando dos filhos. A oferta de comida era pouca, não era que nem é hoje, e se comia à mesa, não se comia na rua, era muito raro. Então é muito ligado no nosso estilo de vida, tá? Importante isso. Então o número de obesos está aumentando, não é porque hoje a gente tem mais obesos que vão gerar mais obesos por causa da hereditariedade. Palavrinha difícil. Mas enfim, não é isso. É a questão do estilo de vida. Se o seu pai e a sua mãe têm um hábito de comer pizza toda semana, final de semana comer muita porcaria, isso acaba incorporando em você e depois você vai passar para os seus filhos, que seus filhos vão passar para os seus netos e assim vai passando. Entendeu? É simples. Olha, essa questão da saúde pública é um pouco mais complexa, porque a princípio esse medicamento ele não está sendo aprovado para uso pelo SUS, né? Isso é um processo longo, para que isso aconteça vão ter que existir estudos que mostrem a custo-efetividade, né? Que por ser um medicamento caro, tem que mostrar que é custo-efetivo tratar a obesidade no SUS com esse medicamento, que eu acredito que não é uma coisa que vai ser feita muito rapidamente, né? Então, infelizmente, e a gente viu, né, o preço dele é um medicamento bastante caro, eu não acredito que a curto prazo ele possa ser, né, liberado para ser usado em nível de saúde pública, ainda não, infelizmente. A gente tem uma pergunta, inclusive, do nosso ouvinte, o Geraldo, lá de Santa Bárbara. Ele pergunta se tem como saber, por exemplo, doutora, quando a pessoa tem tendência a ganhar peso. E se, imagino também aqui, pela pergunta dele, se existe, por exemplo, um IMC indicado para uso, por exemplo, dessa injeção. É qualquer obeso, vamos dizer assim, né? Porque existem graus diferentes de obesidade. Mais uma vez eles estão batendo nessa tecla. Primeiro que a pergunta foi de algum gordinho que tendência a ganhar peso. Se você tem tendência a ganhar peso é porque seu estilo de vida ou é sedentário e você come demais, ou você come demais, se exercita pouco, ou você não se exercita nada. É simples assim. Não tem tendência a ganhar mais peso. A tendência está ligada no seu estilo de vida. Não se escolhe nessa muleta de achar, meu pai foi gordo, eu vou ser gorda. Não. Não existe isso, cara. Eu sou a prova viva. Enquanto eu estava naquele estilo de vida que foi apresentado para mim na minha infância, eu estava seguindo apenas o fluxo. A partir do momento que eu quebrei isso, eu emagreci. Ponto final. E aí vai vir uma explicação sobre IMC, que é uma coisa que eu também não concordo, tá? Porque é uma conta que não pode ser pura e simplesmente pelo altura versus peso. Não. Você pega, por exemplo, um fisiculturista. Eu vou colocar a foto aqui, ó. Esse cara aqui é o Rafael Brandão. Ele tem 1,80 m mais ou menos de altura. Ele está pesando hoje mais ou menos uns 120, 130, às vezes até mais, quando ele está em off, na preparação. Esse cara é gordo? Esse cara é obeso? Não é. Mas pelo IMC ele é. Porque com 1,80 m ele teria que estar pesando entre 80 até 85 quilos é tolerável. Acima disso ele já é considerado obeso nesse cálculo do IMC. E eu acho que o que tem que ser levado em consideração é a sua altura e a sua composição corporal, o seu percentual de gordura, a quantidade de músculo que você tem. É isso que eu acho que determina se você está obeso ou não. Porque ele estar pesado, que nem no caso do Rafael, não significa que ele está gordo. Simples assim.
Olha, o tratamento medicamentoso para a obesidade, ele está indicado naqueles pacientes que têm o IMC, né, o índice de massa corporal acima de 30, ou pacientes que têm o índice de massa corporal acima de 27, associado a uma comorbidade que possa ser melhorada com a perda de peso. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes e tem um índice de massa corporal acima de 27, ela tem indicação de tratamento medicamentoso. E aí, é claro que nós vamos avaliar individualmente cada pessoa, e se ela tiver, né, assim, não tiver nenhuma contraindicação para o uso, tiver um perfil adequado para usar, qualquer pessoa com índice acima de 30 poderia usar sem nenhum problema. Inclusive, assim, como a gente viu nos estudos, esses pacientes que têm uma perda de peso, né, de 17% a 20%, isso aí é muito importante para aqueles pacientes que têm graus maiores de obesidade, né? Doutora, a senhora falou que acredita que não vai ser num curto prazo que esse medicamento vai ser utilizado para tratamento da obesidade no SUS, e que aí, em termos de saúde pública, isso pode ter um impacto, mas a longo prazo, quando for aprovado, enfim, quando a gente passar por todos esses processos e esses trâmites. Mas como é que nós estamos em relação ao tratamento da obesidade pelo Sistema Único de Saúde? Em que nível estamos aqui no Brasil? Como é que a senhora avalia isso? Precário. Depois que acabar esse vídeo aqui, clica no próximo vídeo que eu vou colocar para vocês de como que um obeso que depende do SUS é tratado. Se você não é emocionalmente forte, nem assiste, porque é de partir o coração no meio. Você vê uma mãe desesperada, mas é no próximo vídeo. Vamos ver qual que vai ser a opinião dessa doutora. Olha, infelizmente a resposta para essa pergunta não é muito boa, não, né? Nós temos centros do SUS, né, serviços credenciados para serviços de endocrinologia de uma forma geral, alguns com tratamento específico voltado para a obesidade. Nesses centros a gente tem, né, implementação de mudança de estilo de vida, orientações, né, acompanhamento com nutricional, profissional de educação física, endocrinologista. Agora, medicações disponíveis pelo SUS para o tratamento da obesidade realmente é muito limitado, nós não temos muitas opções, temos alguns medicamentos que são usados às vezes até para tratamento de ansiedade, depressão, que por ter uma perda de peso adicional, eles são usados, mas os resultados, conforme eu falei, eles não são muito bons. Porque ele mexe no seu sistema nervoso central, inibe a sua fome, muitas vezes tira total sua fome. Cortar o medicamento, você engorda o dobro, porque você vai comendo desenfreadamente. Perigosíssimo, os famosos tarja pretas. Fujam dele. Né? Agora, a grande importância da gente colocar a obesidade assim, no foco mesmo, para que isso possa ser mais acessível aos pacientes, né? A gente tem um grande déficit nessa área, na saúde pública. Os pacientes, por exemplo, que têm uma obesidade com graus mais avançados, com obesidade grau 3, né, que tem muitas vezes indicação de tratamento cirúrgico, esse tratamento cirúrgico da obesidade, ele é feito ao nível de sistema de saúde, mas os pacientes ficam um período muito grande na fila de espera, porque a fila é longa, né? Mas, infelizmente, em termos de medicamentos, nós temos pouquíssimas opções hoje disponíveis pelo SUS e com efetividade bem inferior. Então, nós ainda estamos precisando de mais políticas públicas nessa área, porque a obesidade ela é um grande problema de saúde pública e precisa de mais atenção, sim. Bom, pessoal, parando por aqui o vídeo, já ficou bastante longo, ficou esclarecedor. Uma reportagem muito, muito bem feita. 2 repórteres que se prepararam para fazer perguntas pontuais. Deixar bem claro que não adianta você que está com sobrepeso, aquela gordurinha indesejada, ir para esse tipo de medicamento, porque ele não foi desenvolvido para você. Você que está com obesidade, antes de você começar a tomar esse medicamento, você tem que ter um acompanhamento médico. Você precisa ser avaliado, ver se aquilo vai servir para você ou não. Porque às vezes você vai com a esperança de ter os benefícios e você só tem os efeitos colaterais. E aí piora mais ainda a sua condição. Então, gente, muita consciência, tá de parabéns esses 2 repórteres. As perguntas realmente foram cirúrgicas.
Eu acho que ficou bem claro para vocês aqui, se não houver uma mudança no estilo de vida, de nada adianta qualquer tipo de medicação, qualquer tipo de tratamento. Simples assim. Você quer emagrecer? Começa por etapa, vai pro processo. Eu tenho vídeo aqui mostrando como eu consegui, quais foram os métodos que eu fiz. Hoje eu garanto para você que eu como muito mais do que eu comia, mas eu como de forma correta e eu consigo, quando eu ajusto um pouquinho minha dieta, um pouquinho assim, e o meu exercício físico, eu perco peso e ganho massa muscular. O meu objetivo hoje é não ficar pesado, tá? Eu sentia muita dores no joelho por conta do basquete que eu joguei minha vida inteira. Eu tenho desgaste patela nos 2 joelhos, tá? Nos 2 joelhos eu tenho. Então eu não quero ficar aquele cara musculoso, pesado. Eu quero ter uma densidade muscular boa, bacana, que me dê força para poder levantar da cama sem precisar colocar a mão no joelho e levantar. Para eu poder jogar meu futebol no final de semana, que eu também jogo. Para eu jogar basquete durante a semana, que eu também jogo. Para poder fazer a minha musculação. Então é qualidade de vida que eu busco. De brinde tá vindo um shape que eu acho que fica legal esteticamente, tá? Eu ponho hoje uma camiseta, eu me sinto bem. Se eu tirar minha camiseta para ir numa piscina, eu também me sinto bem. E isso para mim é muito bom. Tanto para o meu psicológico, para o meu emocional. E aí quando eu tenho que comer alguma coisa fora da minha dieta, eu consigo hoje fazer melhores escolhas, mas não me privar daquilo que eu gosto de comer. Se você gostou do vídeo, galera, deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo. Um abraço, fui!